A ex-esposa de Tim veio a público, em julho deste ano, para dizer que o filho Carmelo, apesar de ser registrado, também não é filho biológico do cantor, o que significa que ninguém é filho de Tim Maia. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, acomode-se em uma boa posição, pois o vídeo irá começar. Ah, quase que eu me esqueço. Vocês estão no YouTuber por acaso. Nascido Sebastião Rodrigues Maia, a infância de Tim Maia foi marcada por desafios e uma série de experiências que influenciariam sua carreira e personalidade. Ele nasceu em 28 de setembro de 1948, no Rio de Janeiro, em um contexto de uma família humilde. A mãe de Tim Maia, Dona Edith, foi uma figura importante em sua vida, mas o cantor teve uma relação conturbada com seu pai, com quem não conviveu muito de perto. Tim Maia teve uma infância difícil, com várias mudanças de residência e situações complicadas. Quando ele ainda era criança, a família se mudou para a zona norte do Rio de Janeiro, onde ele teve contato com as comunidades periféricas da cidade. Desde muito jovem, mostrou interesse pela música, sendo influenciado inicialmente pela música gospel e mais tarde pelo soul e outros estilos norte-americanos. Aos 14 anos, Tim Maia foi para os Estados Unidos com a intenção de aprimorar sua carreira musical. A história que ele conta é que foi para Nova York com uma tia, mas ao chegar lá, acabou se envolvendo com a música e a cultura afro-americana de maneira profunda, o que moldaria sua identidade musical. Durante sua infância e adolescência, Maia já se destacava por sua personalidade forte, muitas vezes rebelde, e seu envolvimento com as ruas e a cultura jovem da época. Essa fase também foi marcada por alguns episódios problemáticos, como o envolvimento com drogas e a prisão, algo que o acompanharia por boa parte de sua vida adulta. Ainda assim, foi na sua juventude que Tim Maia descobriu o caminho para a música e se apaixonou pelo soul, um estilo que mais tarde incorporaria de forma única a sua sonoridade, misturando com a música brasileira. Sua infância, então, foi uma combinação de desafios familiares, influências musicais e experiências de vida que prepararam o terreno para o desenvolvimento de sua carreira excepcional. Tim Maia ingressou na música de forma autodidata e influenciado por diversas experiências que marcaram sua juventude. Desde muito cedo, ele demonstrou interesse por cantar e tocar, inicialmente imerso na música gospel, que ouvia em igrejas, mas com o tempo foi ampliando seus horizontes musicais. Aos 14 anos, como já dito aqui, Tim se mudou para os Estados Unidos, uma mudança que seria determinante em sua formação musical. Ele foi para Nova York com a intenção de estudar e melhorar sua vida, mas logo se envolveu com a cena musical local, especialmente com o movimento soul e R&B, estilos que dominavam a cidade na época. Foi nesse período nos Estados Unidos que ele se aprofundou no soul, no funk e na black music, e teve a chance de cantar em corais e se apresentar em clubes. A música afro-americana, com ícones como Ray Charles, James Brown e Sam Cooke, deixou uma marca profunda no jovem Tim Maia e foi a base para seu estilo único de cantar. Depois de alguns anos morando nos Estados Unidos, Tim retornou ao Brasil no final da década de 1960, trazendo consigo essas influências musicais e o desejo de seguir carreira como cantor. Ele começou a se apresentar em diversos bares e casas noturnas do Rio de Janeiro, ganhando reconhecimento por sua poderosa voz e pelo estilo que misturava soul com a música brasileira. Em 1970, após algumas tentativas frustradas de se estabelecer, Tim Maia finalmente lançou seu primeiro álbum intitulado como Tim Maia, que foi um marco em sua carreira. O disco apresentou uma fusão de soul, funk e música brasileira, com letras emotivas e arranjos inovadores. O sucesso desse primeiro trabalho abriu as portas para sua carreira no Brasil, e ele passou a ser reconhecido como um dos maiores nomes da música brasileira. Portanto, a entrada de Tim Maia na música foi resultado de sua vivência no exterior, suas influências culturais e musicais e sua paixão inata pela música, que o levou a seguir esse caminho desde a adolescência, superando dificuldades e obstáculos ao longo da vida. O Brasil gostava de Tim Maia não apenas pela sua música, mas também pela sua personalidade espontânea, verdadeira e sem filtros, o que fazia dele um artista acessível e relacionável. Acabando de receber o prêmio, por gentileza, vamos descer os degraus. Tim Maia! Como vai? Tudo bem, Tim? Tem prazer em falar com você, o pessoal da... Agora é T? É CNT, Central Nacional de Televisão. CNT. Eu tenho um corrido amigo que chama-se THC.
THC. Esse é outro. Mais ou menos, a sigla é mais ou menos a mesma, né? Ele foi capaz de traduzir emoções universais em suas canções, criando uma conexão profunda com seu público. A combinação de seu talento musical, sua autenticidade, sua energia de palco e sua história de vida contribuiu para que ele se tornasse um dos maiores ícones da música brasileira e um verdadeiro tesouro cultural do país. As drogas tiveram um papel significativo e muitas vezes destrutivo na vida de Tim Maia, afetando tanto sua carreira quanto sua saúde. Embora ele tenha sido um dos maiores talentos da música brasileira, sua trajetória pessoal foi marcada por uma luta constante contra o uso de substâncias e os impactos negativos que isso causou em sua vida e trabalho. Tim Maia foi exposto ao uso de drogas desde jovem, especialmente durante sua estadia nos Estados Unidos, nos anos 1960. Lá, ele entrou em contato com o ambiente da música de Nova York, onde o uso de drogas estava muito presente, principalmente nas cenas do soul e funk. Ele se envolveu com maconha, cocaína e anfetaminas, o que acabou tornando-se parte de sua vida, especialmente durante o auge de sua carreira. O uso de drogas foi uma constante na vida de Tim Maia ao longo de sua carreira e teve sérios impactos em sua saúde, suas relações pessoais e até sua produtividade artística. Ele frequentemente se ausentava de shows e compromissos devido a problemas relacionados ao vício, e muitas vezes sua presença no palco era marcada por comportamentos erráticos ou imprevisíveis. Boa tarde. Boa tarde. Ainda bem que eu vim para passar o som. Se eu não viesse para passar o som, ficaria muito ruim. Antes de mais nada, por favor, bota agudo no bumbo, meu filho. Alô, companheiro. No entanto, isso não diminuiu a força de sua música, que continuava sendo altamente valorizada pelos fãs. Em vários momentos de sua vida, o cantor se ausentou de atividades profissionais, perdeu contratos e até teve desentendimentos com a gravadora devido aos seus problemas com as drogas. Sua carreira, embora recheada de grandes sucessos, também foi marcada por períodos de reclusão e de afastamento do palco. Ao longo de sua vida, Tim Maia passou por várias tentativas de tratamento para se livrar do vício. Ele chegou a se internar em clínicas de reabilitação, mas frequentemente recaía, o que dificultava seu processo de recuperação. Apesar de seus altos e baixos, ele se tornou um exemplo de superação para muitos, pois em algumas fases de sua vida, conseguiu retomar sua carreira e sua saúde apesar dos desafios. Em um dos momentos mais emblemáticos de sua luta contra as drogas, Tim Maia passou por um tratamento intensivo para emagrecer e cuidar de sua saúde, após perceber que seu peso e problemas de saúde estavam muito relacionados ao uso de substâncias. Embora tenha tentado seguir um caminho mais saudável, a luta contra o vício continuou sendo uma parte constante de sua vida. O consumo de drogas também estava ligado ao comportamento excêntrico e muitas vezes imprevisível de Tim Maia. Ele era conhecido por seu temperamento explosivo, atitudes rebeldes e declarações polêmicas, muitas vezes exacerbadas pelo uso de substâncias. O grilo todo é a grana. O filho e abandona o pai, mas por causa da grana, o amigo, não tem esse negócio. A mulher do outro é uma coisa também que grila, mas isso aí é secundário. O grilo é a grana, ele quer comer a mulher do outro, claro, sempre o cara quer comer a mulher do outro, mas ele pensa primeiro na grana, ele quer a grana, ele rouba a grana, todo mundo roubando, todo mundo é o padre, é o bispo, é o sacristão, é o macumbeiro, é o presidente, é o deputado, é o cineasta. Sua personalidade e seus conflitos com a indústria musical, artistas e até com os fãs eram amplamente divulgados pela mídia. Muitas dessas situações turbulentas em sua vida estavam interligadas aos seus vícios e à forma como ele lidava com as pressões da fama. A primeira coisa que tem que se fazer em matéria de tóxico narcótico é a separação das coisas. A cannabis sativa de Linneu, ele é um estupefaciente. Nada mais além do que isso. Já a cocaína é uma droga pesada, a heroína é uma droga mais pesada ainda. Então não vamos agora confundir maconha com heroína e cocaína. Droga é uma coisa, tóxico é outra e estupefaciente é outra. O estilo de roupa de Tim Maia era bastante marcante e refletia sua personalidade única e irreverente. Conhecido por sua postura de não se preocupar com padrões de moda convencionais, ele preferia roupas confortáveis e com um toque de exagero, que combinavam com sua energia no palco e sua atitude descomplicada. Aqui estão alguns aspectos típicos de seu estilo. 1. Roupas largas. Tim Maia usava peças grandes e soltas, como camisas de manga longa e calças amplas,
algo muito comum nos anos 70 e 80, período em que sua carreira foi mais marcante. Isso contribuía para sua aparência descontraída. 2. Cores vibrantes e estampas. Suas roupas muitas vezes tinham cores chamativas ou estampas psicodélicas, que eram muito populares naquela época. O visual refletia a energia de suas apresentações e sua personalidade extrovertida. Camisas de seda e tecidos brilhantes. Tim Maia era fã de tecidos mais luxuosos e que tinham um brilho característico, como a seda. Ele também gostava de usar roupas com um toque de glamour, misturando o simples com o sofisticado. 4. Jaquetas de couro e acessórios. Em algumas ocasiões, Tim usava jaquetas de couro, além de acessórios como correntes ou óculos de sol, que davam um ar de bad boy e reforçavam sua imagem de artista que quebrava barreiras. 5. Estilo descomplicado e autêntico. Mais do que seguir tendências de moda, Tim Maia era conhecido por ser fiel a si mesmo. Seu estilo era uma extensão de sua autenticidade e de seu jeito irreverente, algo que seus fãs amavam. Em resumo, o estilo de Tim Maia era uma fusão de conforto, originalidade e ousadia, refletindo a liberdade e a autenticidade que ele pregava em sua música e em sua vida. A briga entre Tim Maia e Roberto Carlos é uma das histórias mais famosas e curiosas do cenário musical brasileiro, e ilustra bem a personalidade forte e irreverente de ambos os artistas. Tudo começou nos anos 70, quando os dois estavam no auge de suas carreiras. Tim Maia, conhecido por seu temperamento explosivo e sinceridade, teria se sentido desrespeitado por Roberto Carlos em alguns momentos. A principal razão da rivalidade foi uma série de desentendimentos relacionados ao mercado musical e a disputas de ego. Uma das versões mais conhecidas da história é que Tim Maia teria ficado incomodado com o fato de Roberto Carlos não o cumprimentar em algumas ocasiões, e com a maneira como ele era tratado pela gravadora. O que eu passei em São Paulo com o Roberto Carlos não foi fácil. Mas você procurava aí dele? O negócio foi... A luta foi totalmente individual. Não teve ninguém para ajudar, ninguém ajudou. Muito pelo contrário, as pessoas fechavam as portas. Tim, que se considerava um artista com muito mais alma e verdade em sua música, teria comparado a produção mais polida de Roberto Carlos, voltada para o público de classe média, com o seu próprio estilo mais visceral e autêntico, misturado com soul, funk e música brasileira. O episódio mais famoso e emblemático dessa rivalidade aconteceu quando Tim Maia, em uma entrevista, chamou Roberto Carlos de bobão e fez críticas ao estilo de vida e à música dele, dizendo que ele estava fazendo músicas de menino rico. De acordo com algumas histórias, Tim Maia ainda teria, em uma de suas apresentações, jogado um prato de comida em Roberto Carlos após um encontro entre eles em um evento. O desentendimento ganhou ainda mais repercussão após Tim Maia afirmar em entrevistas que Roberto Carlos o teria boicotado na época, evitando que ele se apresentasse em grandes programas de TV ou tivesse o mesmo tipo de destaque que ele, embora ambos fossem grandes nomes da música popular brasileira. Apesar das brigas e provocações, é importante ressaltar que essa rivalidade nunca foi uma briga violenta ou pessoalmente agressiva, mas uma disputa de egos e estilos musicais. Ambos eram gênios musicais, mas com estilos muito diferentes, e isso gerou o confronto. Com o tempo, a rivalidade se apaziguou, e eles chegaram a se respeitar mutuamente. Em algumas entrevistas, Tim Maia, já mais amadurecido, afirmou que não guardava rancor de Roberto Carlos. No entanto, a rivalidade entre eles ficou famosa por ser um exemplo clássico da disputa de egos no mundo do entretenimento, marcada por atitudes impulsivas e reações exageradas, algo típico da personalidade de Tim Maia, mas que, no fundo, não impediu que ambos seguissem seus caminhos de grande sucesso na música brasileira. Eu lancei um rapaz que, inclusive, acho que ele vai fazer sucesso. Ele tem todo o jeito de fazer sucesso. O nome dele é Roberto Carlos. Esse rapaz, eu lancei ele. Eu lancei ele quando ele chegou de Cachoeiro de Itapemirim. Ele não fala mais comigo, não conheço os filhos dele. Entendeu? Isso que eu acho que é uma pena. Uma amizade de infância, de garoto. Eu ensinei ao Erasmo Carlos a tocar violão. E ele botou o nome dele de Carlos. Por que não botou dele de Maia? Erasmo Maia. Sacanagem. Então, o que eu sinto, viu, Bruno Lombardi, é a perda do Roberto Carlos. Olha como eu amava ele, como era grande. Agora não dá mais pé, porque o Roberto já foi, eu também já fui, cada um do seu lado. E já não dá mais jeito, porque seria uma demagogia, entendeu? Chega agora, ô Roberto,
Emoções, bicho, emoções. Quer dizer, não vai dar mais para fazer isso, porque não dá para mim também. Então, o que eu sinto é perder a amizade do Roberto. Resolveu fazer aquele show quando ele não tinha a mínima condição física para fazer. Começou a cantar a música e não resistiu, né? Vou pedir Pra você voltar, vou pedir pra você buscar. Eu te amo, eu te quero bem. Tim Maia faleceu no dia 15 de março de 1998, aos 49 anos, em decorrência de complicações de saúde causadas por uma infecção generalizada após sofrer um acidente vascular cerebral, AVC, que o deixou com sequelas. A sua morte foi um grande choque para o mundo da música brasileira, já que ele era um dos artistas mais amados e respeitados do país. Nos últimos anos de sua vida, Tim Maia enfrentou sérios problemas de saúde, agravados por seus excessos, como o uso de drogas e problemas de obesidade, que foram constantes ao longo de sua trajetória. Ele também passou por uma série de tratamentos médicos, e seu estado de saúde foi deteriorando progressivamente. Antes de sua morte, ele estava tentando melhorar sua qualidade de vida, mas o impacto de sua saúde fragilizada ao longo dos anos foi grande. A morte de Tim Maia foi sentida como uma perda irreparável, não só pela sua voz inconfundível e pelas canções eternas que ele deixou, mas também pela sua personalidade única, marcada por uma mistura de genialidade artística e comportamentos excêntricos. Ele foi sepultado no Rio de Janeiro, cidade onde nasceu e construiu sua carreira, e até hoje é lembrado como um dos maiores ícones da música brasileira. Seu legado musical, com sucessos como Azul da Cor do Mar, Me Dê Motivos, Vale Tudo, Sossego, entre outros, permanece vivo na memória dos fãs e é constantemente celebrado por novas gerações de admiradores. a perder. Que violino lindo, hein? Que violino, hein? Valeu a pena pagar 20 ATNs para cada um, mais ensaio e tudo. Reajuste trimestral, pai, bom, brincadeira, com prazer. A briga pela herança de Tim Maia entre seus filhos, Léo Maia e Carmelo Maia, é um exemplo da disputa familiar que envolveu a fortuna do cantor após sua morte em 1998. Léo Maia, o filho mais conhecido de Tim Maia, tem sido uma das figuras públicas mais associadas à defesa da herança e do legado do pai. Carmelo Maia, por outro lado, é outro filho do cantor que se envolveu em controvérsias sobre a divisão dos bens deixados por Tim Maia. A disputa entre os irmãos começou a ganhar mais atenção com o tempo, à medida que questões sobre os direitos autorais, imóveis e outras propriedades foram sendo analisadas no âmbito judicial. Léo e Carmelo não são irmãos de sangue. Apenas Carmelo seria filho biológico, porém Tim criou os dois como irmãos. Apesar disso, eles tinham diferenças de opinião sobre como a herança de Tim deveria ser administrada e compartilhada. Principalmente porque Tim Maia não adotou Léo Maia legalmente, abrindo brecha para essa disputa. Tim Maia também teve outro filho, José Carlos da Silva Nogueira, o primogênito, que morreu em 2002, assassinado aos 36 anos. Eles só se conheceram quando o garoto completou 15 anos, mas a paternidade não chegou a ser reconhecida na justiça. Em várias ocasiões, Léo Maia afirmou publicamente que a divisão da herança foi mal conduzida e que ele e Carmelo não chegaram a um acordo sobre as questões relacionadas ao legado do pai. Além disso, o fato de Tim Maia não ter deixado um testamento claro complicou ainda mais a situação, gerando um ambiente de tensões familiares e disputas legais. Em resumo, a briga entre Léo Maia e Carmelo Maia sobre a herança de Tim Maia reflete não apenas o valor financeiro dos bens, mas também as questões emocionais e familiares que frequentemente acompanham esse tipo de disputa. A briga judicial se estende há anos, porém agora em 2024, a Justiça deu o seu parecer não reconhecendo a paternidade socioafetiva de Léo. Portanto, ele não tem direitos sobre os bens deixados pelo cantor. Por outro lado, a ex-esposa de Tim veio a público, em julho deste ano, para dizer que o filho Carmelo, apesar de ser registrado, também não é filho biológico do cantor, o que significa que ninguém é filho de Tim Maia. O legado de Tim Maia é marcado por sua enorme contribuição à música brasileira, especialmente no gênero da soul, funk e música popular brasileira, MPB. Considerado um dos maiores cantores do Brasil, ele conquistou uma vasta legião de fãs com sua voz poderosa, carisma e estilo único.
Tim Maia se destacou pela originalidade e inovação, fundindo influências do soul e do rhythm and blues com a música brasileira, criando um som autêntico que o tornou um ícone. Seus sucessos são até hoje lembrados e fazem parte da trilha sonora da cultura popular brasileira. Além disso, sua personalidade irreverente, marcada por sua autenticidade e comportamentos excêntricos, também faz parte de seu legado. Tim Maia era conhecido por sua atitude desafiadora, que se refletia tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal. Sua história de superação também alimenta o mito em torno de sua figura. Hoje, Tim Maia continua sendo uma influência forte para artistas e fãs, com sua música sempre presente em playlists e shows, sendo lembrado como um dos pilares da música brasileira moderna.